Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Time Hack, um podcast sobre comunicação acima da média. Conosco, profissionais de destaque no mercado compartilham bastidores e experiências que tornam a sua forma de comunicar diferenciada. Ao meu lado, para apresentar mais um programa comigo, Adriano Batista. Tudo bem, Adriano? Tudo bem, Vinícius? Mais uma semana aqui para apresentar um programa que coloca comunicador para se comunicar com outros comunicadores. Nesta semana, quarta-feira, não é diferente, um convidado muito especial senta aqui conosco para bater um papo. Alguém que tem muita experiência na profissão, como jornalista e como professora. Conosco, Thaisa Baco. Tudo bem, Thaisa? Tudo ótimo. É um prazer enorme estar aqui com vocês essa noite, principalmente para poder conversar um pouco sobre as minhas grandes paixões, né? Que são a comunicação e a educação. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. A gente que agradece. Confessar o nervosismo, né, Vinícius? Ela que nos formou, né? Essa é a grande verdade. Thaisa, uma pergunta que a gente faz para os nossos entrevistados, para introduzir todas as conversas, é: quem é você na fila do RH? Thaisa Baco. Bom, a Thaisa é uma menina de uma família grande, com mais outros 3 irmãos, de uma cidadezinha pequena, Rancharia, próxima a Presidente Prudente, muito ligada à família, que sempre teve como paixão, né, o convívio com as pessoas. Sou muito sensível à história, adoro a Leia, sou muito emotiva, sou uma pessoa que me importo demais com as outras pessoas. Eu acho que o valor mais importante que a gente tem na vida é esse relacionamento humano. E que, ao longo da minha história, de uma cidadezinha pequena, né, projetei grandes sonhos e, ao longo do tempo, fui realizando esses sonhos. E por ser assim muito apegada à família, né, por dar um valor assim muito grande à família, eu construí uma família também com muito amor, de uma forma muito sólida. E essa minha família, ela se estende, aquela de dentro da minha casa, para todos os lugares por onde eu passei trabalhando, né? Então eu nunca tive outro sonho na vida a não ser jornalista e depois misturar essa profissão, né, com a de docente. E eu saí do interior da cidadezinha, fui morar numa cidade maior, muito maior que a Rancharia, que era Londrina, né? E lá fiz a minha faculdade de jornalismo, atuei em todos os meios, inclusive comecei trabalhando em rádio, ainda na universidade, né? Na Universidade da UEL, que é uma rádio, né, própria, que também acolhe os estudantes, então ainda estudante. E na própria universidade fui atuar na docência, como monitora, inclusive, da disciplina de rádio, né? Então, comecei falando sobre jornalismo, trocando ideias sobre jornalismo no rádio, né? Onde eu acho que é um lugar, né, que oferece assim, muita oportunidade mesmo para a formação profissional. E do rádio eu trabalhei com assessoria, trabalhei em jornal impresso, trabalhei a maior parte do tempo da minha trajetória profissional em televisão e misturei tudo isso ao mesmo tempo com a docência. Até que quando chegou no momento da minha formação profissional, né, para o mestrado e para o doutorado, tornou-se um pouco incompatível as duas coisas, em virtude das viagens, dos estudos, e eu passei a optar pela carreira docente, utilizando a minha prática profissional, né, para, de certa forma, poder evoluir a mim mesma, né, com a formação de pessoas e também, de certa forma, poder contribuir ainda mais para o jornalismo, levando a minha prática profissional, levando as discussões, levando o debate sobre o mercado de trabalho para os futuros jornalistas, né? Eu sou apaixonada pela vida, adoro ler, gosto muito, amo viajar, sou muito caseira, sou muito família, tenho bilhões de afiliados por todos os lugares desse Brasil e acabo me vinculando muito às pessoas. Tanto que eu tenho mais dificuldade de redes sociais porque não me sobra tempo, porque o que eu gosto mesmo é de estar com as pessoas e não tanto com a tecnologia.
A gente encerra aqui, Vinícius? Opa, muito obrigado. Ô, Thaisa, eu queria começar te perguntando como que é o ambiente, você falou que trabalhou muito tempo em televisão, queria saber de você como que é o ambiente de uma redação de TV, até pra quem realmente não tem esse contato, como que é ser editora-chefe de um telejornal, como que é a responsabilidade de tudo isso? O ambiente de uma emissora de televisão é um ambiente frenético, né? De muita adrenalina, de muita intensidade e também de muito aprendizado, né? Porque você está o tempo todo ali lidando com histórias da vida das pessoas. Então, ao mesmo tempo que você tem que produzir conteúdo, você está cuidando da vida alheia. Por isso que eu disse para vocês que é uma grande paixão estar com as pessoas, porque o jornalismo é isso, na verdade, cuidar das histórias das pessoas, né? E então é um ambiente muito frenético, um ambiente tenso, mas de certa forma assim, um lugar que pode trazer muitos resultados para a transformação social, né? E o cargo de editora-chefe, que foi o último cargo que eu ocupei numa emissora de televisão, antes de pedir o afastamento da televisão para continuar os estudos, é um cargo assim de extrema responsabilidade, né? Porque você tem apenas segundos mesmo, mas segundos de verdade. Sim. Mesmo, né? Se a gente for contar cada segundo 30 frames, vamos imaginar que assim, coisa muito rápida mesmo, para tomar decisões que vão impactar, às vezes, não só a vida de uma pessoa, mas uma sociedade, um contexto, uma comunidade, um grupo. Então é uma função de muita responsabilidade, que você precisa usar muito bom senso, mas principalmente jamais trabalhar no automático, ficar refletindo e ficar se perguntando o tempo todo sobre as suas decisões, digamos assim, né, os seus cheques para que as coisas aconteçam. Afinal de contas, né, tudo que vai para o ar precisa passar pelo editor-chefe. Exato. Então ele é o crivo final. Então é algo de muita responsabilidade. Não é simples, né? Mas eu acredito que, se bem preparado, com uma boa formação, não só profissional, mas principalmente humana, né, o jornalista consegue, como editor-chefe, contribuir muito com a sociedade. Boa. Né? Thaisa, o editor-chefe, ele vai pegar a reportagem daquele que estava na rua apurando os acontecimentos, que é de fato o repórter, e vai fazer um filtro disso tudo, né, aparar o que for necessário para que isso seja veiculado na televisão. Mas cada repórter, ele tem a sua identidade, as suas características na forma de observar e apurar os fatos. Como o editor-chefe, ele faz o seu trabalho sem mudar a personalidade do trabalho do repórter? Ainda bem que a gente tem essa chance de manter as características e as particularidades de cada um, porque senão seria um jornalismo muito sem graça. Então, eu tive a oportunidade de vivenciar uma época, inclusive, que a padronização, desde narração, desde formato, ela se fazia uma prática na televisão. Isso era muito ruim. Mas isso não existe mais, ainda bem, isso está totalmente superado. Então, quanto mais particularidade, quanto mais a identidade do profissional jornalista, mais interessante fica, né? Então, o editor-chefe, ele vai se atentar com o material que chega do editor de texto, se aquilo de fato representa algo que está próximo de uma possibilidade de versões da realidade, ou se aquilo foi fabricado, construído em prol de algum interesse ou a favor de alguma coisa, né? Se aquilo foi um trabalho honesto, digno, de apuração, buscando o máximo de quantidade de versões possíveis daquele fato, então o trabalho está pronto, né? Então não tem por que não deixar ir ao ar ou podar alguma coisa que seja uma visão particular daquela história, né? Sim. Aliás, isso que faz o jornalismo ser tão interessante. Por isso que, inclusive, é tão importante a diversidade na prática jornalística, inclusive televisiva, né? De gêneros, de vozes, de pensamentos, de ideologias. Quanto mais diversidade, melhor o jornalismo, né? Essa é a grande verdade.
A partir dessas observações, daquilo que você observou ao longo desses anos todos de experiência, que atributos você considera essenciais para um jornalista se tornar um bom repórter de TV? Primeiro, é se interessar pela vida alheia, tá? Um jornalista que não se interessa pelo próximo, né? Um jornalista que não está atento à dor alheia, não vai trazer humanização para aquilo. E jornalismo mecânico, jornalismo de apertar botão, é algo que está falido e que não interessa a nada e nem a ninguém, né? Então eu acho que o principal quesito é se interessar pela vida alheia, é se preocupar com a dor humana, é dar atenção às pessoas, às histórias, né? Segundo, é a ideia de entender a que senhor esse jornalista deve servir, né? Que jamais deve ser um senhor vinculado a um sistema, a uma ideologia, alguma coisa, digamos assim, que vai para além daquilo da transformação social, né? Então, um jornalista que se preocupa com a dor alheia e um jornalista que entende que o seu trabalho é aquele voltado à comunidade, eu entendo que é um jornalista muito próximo de alguém que vai poder ter uma boa prática profissional. Aí depois entra em jogo as outras questões, como, por exemplo, a apuração, né? A apuração é a base da prática jornalística. Então, uma pessoa curiosa, uma pessoa investigativa, uma pessoa perseverante, uma pessoa paciente, uma pessoa humilde, a humildade é muito importante na prática profissional, uma pessoa resiliente, né, que depois de tomar vários nãos, de ter fechada de porta na cara, de ter dificuldades, continua firme atrás, também são outras qualidades, né, adjetivos muito importantes também para um jornalista. Perfeito. Thaisa, eu queria entrar no papo já da atual profissão dela, né, professora universitária também, mas antes eu quero fazer mais uma perguntinha sobre TV. Eu acho que quantos anos você foi editora-chefe ou trabalhou em televisão? Em televisão, 10 anos, praticamente. 10 anos. 10 anos fazendo telejornalismo diário. A maior parte aqui em Presidente Prudente, mas eu passei um período também na Globo em São Paulo. Perfeito. Né? Então, mas praticamente 10 anos. Uma Como década. editora-chefe nos últimos anos, não sei te precisar exatamente quantos agora. E eu tenho muita curiosidade de saber, eu acredito que o povo também, de como, de quais matérias mais te impactaram nesse período. Qual uma matéria de preferência positiva e uma negativa? O pessoal gosta de ouvir histórias, né? De você contar histórias, então você saberia nos dizer uma matéria que te impactou positiva ou negativamente? Positivamente, tem a história do seu Calixto, que é um senhor de Teodoro Sampaio, que ele escreveu uma canção sobre o Morro do Diabo. E eu estava numa manhã muito cedo na redação e o rapaz da portaria disse que tinha um senhor que queria fazer uma divulgação e que queria falar com alguém de jornalismo. E eu já era editora naquela época e não tinha ninguém ali na redação, era bem cedo. E eu fui lá atender, né? E era um senhor muito simples, muito tranquilo. E ele contou que ele havia gravado um CD porque ele tinha composto algumas músicas e uma das músicas falava sobre o Morro do Diabo, que é entre, né, se a gente for pensar em relação a ecossistemas, o mais importante do Oeste Paulista, né? E aí eu ouvi a história dele, isso e aquilo, tudo bem, seu Calixto, vamos aguardar, vamos ver o que dá para fazer, enfim. E entrei para a redação, terminei aquele dia de trabalho e fui ouvir o CD do seu Calixto. Na hora que eu coloquei, eu fui direto na música do Morro. Na hora que eu coloquei, era meio um forró baião. Na hora que eu coloquei aquela música e ele começou a cantar, eu comecei a ver um morro na minha cabeça, porque eu tinha feito uma série especial sobre o Morro do Diabo, que estava circulando nas escolas de Presidente Prudente, para mostrar aquele patrimônio ecológico e tal. Então, assim, eu conhecia cada trecho daquele morro, tinha ficado muito tempo lá. E ele ia cantando, eu ia vendo aquele morro. Eu falei, gente, esse cara é sensacional. Vamos fazer alguma coisa com ele.
E aí tinha um repórter na época, que não trabalha mais aqui, o Rodrigo Moterani, que era um cara, assim, muito ligado a essas questões de humanização, tinha feito uma série especial como repórter da dengue e tal. Eu falei, olha, Rodrigo, ouve esse cara aqui, é o seu Calixto, o senhor, tal. Vamos colocar uma banda de rock pra cantar com ele essa música e vamos fazer um clipe do morro com as imagens que a gente tem? Ele falou, fechou. E mandei o Rodrigo pra lá. Pegamos uma banda de Teodoro Sampaio, gravamos, então a banda ouviu a canção dele, fez uma versão em rock da música e o seu Calixto lá com o forrozinho simples dele, mas muito simples mesmo. Gravamos a matéria, foi uma matéria muito divertida. E aí ele trouxe para redação, eu falei, eu quero editar esse material, eu quero cuidar desse material. Foi o que eu fiz. O material ficou fantástico, muito bom. E eu liguei pro jornal hoje, a matéria tinha dado 14 minutos. 14. Eu liguei com aquela cara de madeira no rosto, liguei, e na época era a Sandra que apresentava o jornal. Eu falei, Sandra, tem um material aqui, que é um material, assim, muito bom, contei a história e tal. Ela falou, interessante, manda pra eu ver. Né? Eu nem falei a quantidade de minutos, e mandei a matéria na íntegra. Passou uns 20 minutos, ela me ligou, porque a gente oferecia matéria logo depois que acabava o jornal, né? Ela me ligou, ela falou assim, Thaís, esse material tá sensacional, mas 14 minutos, imagina, né? Como que a gente vai fazer com isso, tal? Eu falei, então, vamos ver o que a gente faz. Ela falou, não, nós vamos dar a matéria inteira em 2 dias. Caramba. Gente, a matéria foi no jornal hoje, dividido em 2 versões, entrou 7 minutos num dia, quase 7 no outro, porque dava quase 14. Foi colocado um telão na praça de Teodoro Sampaio. A cidade parou durante 2 dias para ouvir isso. O seu Calixto, que era um senhor muito humilde, enfim, se tornou uma celebridade na cidade, dava autógrafos, todo mundo queria passar. A banda de rock se tornou conhecida, porque ela entrou super na vibe ali do contexto, e foi uma matéria assim que mudou completamente, não só a rotina da cidade, como a rotina desse senhor. Então é uma história sempre que eu gosto de contar, porque de fato ela começou do simples e se tornou algo extraordinário, né? Então, um material quase que uma série, né? Num telejornal, encerrou 2 dias o jornal hoje e teve uma repercussão, assim, nacional, né? Não tinha rede social ativa naquela época, mas as pessoas não paravam de comentar, né, sobre ela. No final a Sandra fez vários comentários, né, sobre a matéria, então impactou positivamente. Né? A gente consegue achar essa matéria hoje em dia Olha, na internet? Naquela época a gente não tinha rede social nem nada, não tinha aquele cuidado de guardar o material, sim, né? sim. Então, assim, certeza que deve ter esse arquivo na sim. TV, né? Porque tudo é arquivado, mas em rede social eu acho que não deve ter. Há 1 ano, 2 anos, o Rodrigo postou alguma coisa em rede social sobre isso. Ô, Thaísa, tal, eu lembro disso. Só que eu não sei se foi um trecho ou um pedaço de uma passagem, alguma coisa lembrando. Entendi. Porque são muitas matérias que às vezes o pessoal posta e talvez eu não... Mas assim, ele fez uma alusão a esse contexto, a gente lembrou bem da matéria, foi bem legal. Muito bacana. Agora, em termos de aspectos negativos, infelizmente acho que eu tenho muito mais história, né? Porque a gente acaba no jornalismo atuando com assuntos assim muito marcantes. Inclusive um deles, né, que eu me lembrei assim com muito detalhe, foi recentemente lembrado pela televisão a morte daqueles 5 jovens, de novo em Teodoro Sampaio, né, que completou 20 anos, é um caso sem solução. Quem recebeu aquela notícia fui eu na TV, né, por meio de uma fonte de Teodoro, que era um policial militar, um soldado, que ligou, contou aquela história. Eu lembro, eles, Thaís, acabaram de encontrar 5 jovens mortos próximos a um matagal, assim, de uma área rural aqui de Teodoro Sampaio. Eu falei, fulano, tá, obrigada, e desliguei. Aí, eu pensei naquilo, liguei pra ele e falei assim, ô fulano, é você que me ligou e contou isso? É verdade mesmo ou foi um trote? Porque Teodoro... Ele falou, não, foi isso. E aí eu nunca esqueço, foi o Rildo, a gente mandou o Rildo. Rildo Herrera. Rildo Herrera, ele fez a primeira matéria sobre esse assunto. Caramba. Essa matéria deve ter mais fácil, porque como esse assunto tem repercussão até hoje. Mas outro assunto que marcou muito foi a cratera do metrô,
né? Quando teve o acidente da linha amarela no metrô em São Paulo, eu estava trabalhando como editora na Globo de São Paulo. E foi, assim, algo que, de fato, não só parou a cidade de São Paulo, literalmente, parou mesmo, né? Naquele dia, eu estava trabalhando no SP2, eu demorei mais de 2 horas para chegar na casa do meu irmão, a cidade não andava, tudo parado. Como também teve uma influência muito grande na prática profissional, porque foi um acidente que aconteceu 3 e pouco da tarde, e que, imagine, né? De repente, uma obra tão monstruosa de uma linha de metrô, acontece essa tragédia, some uma van, que ela foi engolida pela cratera, e a matéria que eu fiz, inclusive a repórter era a Mona Lisa Perrone, né, na época, ela era repórter, foi com a esposa do cobrador da van, que estava grávida. A matéria era justamente isso, sobre os parentes das pessoas que estavam na van, porque a van estava ainda desaparecida às 7 horas da noite, né? Depois que localizaram, a gente foi conversar com os familiares que queriam notícias e tal. E a personagem principal foi a Thaís, inclusive, nunca esqueço do nome dela, né? Que foi uma das pessoas, uns familiares, né, que sofreu muito, e ela estava grávida, então foi um momento muito delicado, de muita dor, de ouvir aquela entrevista de choro, de lamento, de clamor, e ter aquela sensibilidade do que colocar no ar, né? Porque parecia que era a gente que estava naquele sofrimento. Então, muita coisa, infelizmente, vem à cabeça, assim, envolvendo questões dramáticas, na verdade, na minha prática profissional, né? Para a matéria do Seu Calixto e para a matéria dos 5 jovens que morreram em Teodoro, você indicou 2 repórteres que, pelas qualidades, pelas características deles, você acreditou que poderiam produzir um conteúdo mais interessante. Dos grandes profissionais com os quais você trabalhou, que qualidade em comum você destacaria em cada um deles? Principalmente a curiosidade pela vida, né? A curiosidade pela vida, né? Um repórter, que eu costumo dizer, né, que você está me perguntando de qualidade, mas se eu puder falar de defeito, o que não combina com a nossa prática profissional é o venha a nós o vosso reino. É o sujeito que senta e espera o mundo cair à sua frente, o fato acontecer, a história chegar, né? Porque notícia e informação boa é aquela que está escondida debaixo do tapete. E o jornalista é o sujeito que vai olhar debaixo desse tapete e ver qual grão daquela poeira ele vai mexer, a partir dos critérios de noticiabilidade e aquilo de interesse público, né? Então, um jornalista curioso, né, que ele tem interesse por aquela história, ele vai além, porque ele vai apurar, ele vai correr atrás, ele vai se informar, né? Agora, um jornalista que senta e espera as coisas acontecerem, né? O release chegar, alguém ligar, alguém dar a devolutiva, alguém mandar a resposta do e-mail, alguém mandar o áudio do WhatsApp, é um jornalista falido, né? E outra, né? Ele não está cumprindo o seu papel, que é ir atrás, né, dessas vozes para levar para o público. Uma profissão que é investigativa, né? Não cabe para quem não tem interesse em investigar, por óbvio. Então, por essa linha, que tipo de defeito um profissional de imprensa, um jornalista, jamais pode ter, além desse já citado? Além dessa questão aí da passividade, né? Eu acho que um jornalista soberbo, arrogante, um jornalista que vai para competir com a fonte também não é legal, porque ele não ouve, entendeu? Aquele jornalista que não tem capacidade de escuta. Ele vai para gravar alguma coisa, ele vai para coletar um abre e fecha aspas, esse jornalista que já acha que tudo depende dele, não vai com a escuta aberta, né? Também eu acho que é algo muito ruim, muito negativo, né? O jornalista tem que ser aquela pessoa muito atenta na escuta, né? Quando eu digo escuta, eu não digo só a escuta da fala, dos gestos, da emoção, da atitude, né? Do respeito mesmo ao próximo. Então, acho que isso, um jornalista que fecha os seus ouvidos e vai em busca só daquilo que ele acha que tem que coletar, também é algo bem perigoso para sua prática. E como lidar com essa vaidade que o jornalismo de TV proporciona para alguns profissionais? Eu acho que principalmente pensando aquilo que eu disse para vocês, a que senhor eu sirvo e para que eu tô fazendo aquilo? Aí cai por terra, porque se eu tô
na minha prática profissional, mas não voltada só ao meu umbigo, né? Não olhando só para mim, quando eu olho para o outro, quando eu olho para o social, eu consigo fazer cair por terra isso, né? Porque realmente eu esqueço um pouco de mim, no sentido mesmo da vaidade. Bem isso que você colocou, Adriano. E eu começo a me preocupar de que forma aquela minha prática profissional vai interferir naquele contexto. Lógico, interferir no sentido de não direcionar algo, mas interferir para abrir o debate sobre aquela situação, para transformar uma realidade, para promover reflexões e outras coisas nesse sentido. Oh, perfeito. E Thaisa, acho que nesse período de pandemia, né, nesses últimos quase 2 anos, a gente nunca... a gente usou muito o termo se reinventar, né? Acho que esse é um dos termos mais usados, inclusive. E eu queria saber de você, como que foi ser professora universitária pelo menos nesses últimos 2 anos aí, bem difíceis. Quero que você conte essa experiência e como que você enxerga a educação mais pra frente. Eu não tenho dúvida que você usou o verbo correto aí, se reinventar, né? Eu acho que foi sim uma reinvenção da docência. Quando essa pandemia veio à tona, eu já tinha dentro de mim a certeza absoluta de que a educação tomaria rumos muito próximos do que hoje está tomando, né? Que essa ideia, essa possibilidade de chegar a todos, né, mas com a mesma qualidade, com a mesma efetividade. Só que entre uma crença, que é aquilo que eu tinha no começo, e uma prática, há um abismo, né? E faltou pouco para eu não me jogar, porque assim realmente foi muito, muito, muito difícil, principalmente no começo, continuar com a docência, né, sem ter esse contato com os estudantes mesmo presencial. Que é algo, como eu disse para vocês no começo, faz muito sentido para mim, não só como professora, não só como jornalista, mas principalmente naquela essência Thaisa de RH ali, como ser humano, me faz realmente muita falta. Então foi muito, 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 muito difícil seguir em frente, continuar, não pirar, acreditar mesmo que do outro lado você podia se comunicar com aquela pessoa de uma mesma forma efetiva. Porque para mim nunca me interessou estar diante do outro sem me transformar e sem transformar o outro. Isso nunca passou pela minha cabeça. Eu acho que qualquer possibilidade de encontro com alguém é uma possibilidade de transformação. Você não pode perder a chance, nem de aprender e nem de ensinar. E era essa sensação que eu tinha, que parecia que esses encontros não estavam rendendo isso que eu, como Thaisa, ser humano, sempre via acontecer na minha vida. Então foi realmente muito, muito, muito difícil, né? Graças à tecnologia foi possível promover muitas possibilidades distintas, diferentes daquelas que eu estava acostumada, para realmente... suporte, né? Exatamente, um suporte para sobreviver nesse cenário mesmo, sobreviver no sentido literal, de continuar ali dando o melhor de mim e esperando o melhor dos estudantes também, né? Então, essa ideia de reinvenção foi de fato o que aconteceu na prática, não ficou só na teoria, né? Então, deixou de ser só uma ideia que eu tinha da possibilidade de migrar para um cenário de educação à distância, né? Mas na prática mesmo, né? Tanto era meu interesse que eu tinha acabado de terminar, né, um curso de educação à distância de graduação, que foi o curso de pedagogia que eu fiz inteirinho, justamente interessada em saber como era esse tipo de ensino, porque eu já estava convicta, desde quando defendi o doutorado em 2016, que era um cenário sem volta, muito convicta disso. Aí eu falei assim, mas como será esse cenário? Deixa eu ver, mas eu queria ver com os olhos de estudante, né? Porque na verdade foi isso que o jornalismo me ensinou, essa ideia de empatia, sempre me colocar no lugar dos outros. Eu falei, eu quero ver como estudante, como que é, né? Então logo quando começou a pandemia eu tinha acabado de encerrar um curso na figura de estudante para experimentar isso, só que aí eu fui pro outro lado.
Aí foi muito difícil, muito difícil. Imagina. E como que você enxerga o futuro, né? Muitos especialistas falam que o famoso ensino híbrido vai vir à tona, já está vindo à tona, né? Você enxerga uma mudança de aulas, por exemplo, 100% presenciais para parte remota, parte presencial? Quais são os pontos positivos dessas aulas remotas para você? Algo que você não conhecia, que acabou se aperfeiçoando por conta da pandemia? Eu acho que o ensino híbrido já é uma realidade, sem volta, né? E eu acho que a gente tem que aproveitar essa realidade e tirar realmente aquilo que é bom. Primeiro, a questão do acesso, que antes ficava, infelizmente, impedindo por questões geográficas uma pessoa de fazer um curso, de participar de uma discussão, de ouvir sobre determinado assunto por questões geográficas, né? E a pandemia mostrou que isso já não é mais nenhum tipo de empecilho, né? Então, acho que a questão do acesso é algo importante. Mas, além da questão do acesso, tem a questão dos custos, sim. Num país como o Brasil, enorme, grandioso, né, e que as distâncias são muito grandes, o próprio Adriano é uma história viva aqui, né? Uma pessoa de outra região, de outra localidade do país ou de outro país pode ter acesso a isso a um custo menor. Quer dizer, não precisa ter estadia, não precisa ter viagem, não precisa... E mais do que isso, o que eu acho mais interessante é que a gente conseguiu, na educação, levar conteúdo de qualidade para ambientes que eram utilizados, infelizmente, apenas para situações ou fúteis, ou outras. Então, a educação começou a usar as redes sociais, todas elas, para conteúdo bom. Então, hoje, né, você pode achar em todas as plataformas materiais incríveis, né? Esses dias mesmo eu estava assistindo uma série documental no Instagram, sensacional, muito bom conteúdo no Insta. Quer dizer, eu não precisei assinar nenhum tipo de plataforma televisiva, não preciso ter nenhum outro tipo de plataforma, está lá disponível. Exato. E é altíssima qualidade, né? E que dá para trabalhar muito bem com a sociedade nesse sentido, né? Então, eu acho isso bem interessante. Pensando no estudante, Thaís, e até mesmo no jovem jornalista, que tipo de conselho dar a ele? Porque em meio a esse cenário de todas as dificuldades para poder continuar ensinando, e eles do outro lado aprendendo, vem também, falando do estudante de jornalismo, um processo de descredibilização da imprensa. Que tipo de conselho dá um jovem jornalista, dar a um estudante de jornalismo, em meio a um cenário como esse, para que ele ainda possa acreditar na profissão e continuar? Que tipo de trabalho você procurou desenvolver nesse cenário? Primeiro, desmistificar o vislumbre com a tecnologia. É preciso muito cuidado com esse vislumbre, porque a tecnologia, ela é assim, muito boa e muito necessária para a área profissional do jornalista. Tanto que eu disse para vocês que eu tenho dificuldade de usar a tecnologia no meu relacionamento humano, mas que a tecnologia está muito presente na minha vida, no meu trabalho. Eu uso muito mais tecnologia para trabalhar, né, do que para me relacionar com as pessoas, no sentido mesmo de usar as ferramentas. Então elas são muito poderosas, elas facilitam demais para quem, né, foi formado em jornalismo com máquina de escrever como eu. De fato, não tem o que falar do tanto que a tecnologia pode auxiliar no processo de produção da notícia. Então, tem que tomar muito cuidado com esse vislumbre com a tecnologia, porque ela jamais vai substituir o trabalho humano. Ela é uma ferramenta. É uma ferramenta, um meio para uma prática profissional, inclusive, melhor. Então, essa é uma questão. E a outra questão é que nos últimos 3 anos, praticamente, eu tenho afirmado categoricamente em todas as formações, em todos os lugares que eu tenho passado, em todas as conversas com estudantes em cursos de graduação e pós, que eu nunca na minha vida, que eu me lembre de existência, eu notei, eu percebi, eu tive tanta certeza da importância do jornalismo como nesses últimos 3 anos. Antes da pandemia, eu já dizia isso, antes, né? Nunca eu senti o jornalismo algo assim tão necessário, uma profissão e um profissional tão necessário, tão importante para a sociedade. Por quê? O advento das novas tecnologias e o acesso a toda e qualquer informação na palma da mão
informações de toda a natureza, texto, imagens, áudios, fotos, trouxeram à tona essa questão de que o que é conteúdo de qualidade e o que é conteúdo para se divertir, o que é fake news, o que é conteúdo de entretenimento, tal. Então, nunca, na minha história, eu me lembro de pensar o jornalismo como algo tão importante. Por quê? Porque o jornalista é esse profissional que vai trazer conteúdo de qualidade, checado, apurado. Eu não digo a verdade, né? Porque a questão da verdade é uma questão filosófica a se debater, não vem no caso. Mas o jornalista é esse profissional que vai trazer esse conteúdo de qualidade. Então, a força do jornalismo na atualidade é algo muito latente. Tanto é que todo o sistema luta contra a principal força. Então, quando se dizia, desde os estudos mais antigos na área de comunicação, né, que o jornalismo é o quarto poder, né? Quando se dizia, só se falava, hoje o jornalismo se mostra como isso. E aí vem um sistema inteiro por trás tentando combater essa prática, que é uma prática propulsora da democracia, e principalmente que pode desfazer as amarras e as vendas dos olhos das pessoas. Então o jornalismo tem se tornado uma força latente na sociedade. Na pandemia, sem dúvida nenhuma, né? Mas assim, até antes dela, né? Então o jornalismo é algo assim, que vem ganhando cada vez mais força e mais necessidade na sociedade. Como se a gente pudesse afirmar, sim, que uma sociedade teria muitos prejuízos, mas muitos mesmo, em todos os sentidos, né? Econômicos, políticos, em todas as áreas, educacionais e todos outros tipos de prejuízos, se, de certa forma, abafar a prática jornalística. E falando da pandemia em si, Thaisa, no momento em que a informação é cada vez mais delicada e incerta, como informar com credibilidade a realidade que se passa? Na verdade, a apuração é a base de tudo, né? Então, assim, evitar o diz-que-me-diz-que, evitar coletar material e não checar, evitar ficar no nível da superficialidade, evitar o venha a nós vosso reino, ou aquela prática profissional, né, de sempre ouvir as mesmas pessoas, né? Então, eu acho que isso que é perigoso para o jornalismo, né? A credibilidade é algo que vem com o tempo. Um dos maiores bens do jornalista é a credibilidade. É você falar e alguém falar assim, olha, essa pessoa falou. Não porque ela seja dona da verdade. Porque um jornalista nunca é dono da verdade. O jornalista é aquele sujeito que ele vai falar alguma coisa porque, de fato, ele apurou, ele foi atrás, tal. Então, quando ele disser, ele não vai dizer para satisfazer o seu próprio ego, o seu patrão, aquele que paga seu salário, seja lá o que for. Ele deve fazer isso, né, com base na sua apuração. E a pessoa reconhece o trato profissional daquele jornalista. Exatamente, que é essa pessoa que vai em busca da informação de uma forma incessante, primeiro, né, incansável. O jornalista é um sujeito incansável por natureza, de forma honesta, profissional, né? Profissional, perseverante, né? Alguém com boas intenções, né? Mesmo que essas boas intenções resultem em grandes denúncias ou assuntos polêmicos, né? Ô Thaisa, você citou agora há pouco a importância do jornalismo, principalmente nesse cenário pandêmico que a gente está vivendo. Uhum. Em contraponto a isso, eu pelo menos, pela minha visão, nunca vi tanta agressão intelectual, agressão até física contra os profissionais de comunicação, dentro e fora do Brasil, inclusive. Onde você acha que isso vai parar e você acha que o jornalismo se fortalece a cada atentado? Boa. Sim, eu acho que é uma prática de resistência e toda prática de resistência, ela é fortalecedora. O que eu quero dizer com isso? Como o jornalismo se mostra como algo extremamente necessário para o desenvolvimento social, tem muitas forças contrárias a ele. Então tem uma força sob o ponto de vista econômico, tem uma força sob o ponto de vista político, principalmente nessas duas esferas. Espera aí, quem vai ameaçar
os nossos poderes, né? Que outro poder que vem aí com a possibilidade de trazer transformação social, de trazer questionamentos, enfim, o jornalismo. Então, é contra ele que vamos lutar, né? Só que o jornalismo se fortalece a cada paulada que ele leva. Porque vejam vocês, como que a gente passaria o nosso dia de hoje, né? Sem acesso a qualquer tipo de informação. O que seria do cidadão? O que seria de uma pessoa hoje, e a gente sabe que isso acontece, infelizmente, no nosso Brasil, sem acesso à informação? Ela vai sofrer mais, ela vai se debilitar mais, ela vai ser oprimida mais, ela vai morrer mais, ela vai passar mais fome, ela vai ser humilhada mais. Então, ela vai ser vai ter muito menos chance de resistência e sobrevivência no dia a dia se ela não tiver acesso à informação. Então, para além do senso comum, o que as pessoas precisam saber ou entender sobre jornalismo? Primeiro, que é uma possibilidade, assim como a educação, por isso que eu uni essas duas áreas, né, de trazer liberdade, né, que é uma das coisas mais importantes para o ser humano. Liberdade em que sentido? Não uma liberdade só física, né? Lógico, a liberdade física é muito importante, mas principalmente uma liberdade de pensamento intelectual. Você poder pensar por si só e não pensar porque estão pensando por você. Então você vai adquirir um bem não porque todo mundo tem ou porque tem a propaganda na televisão, mas porque realmente você considera importante para você. Você vai votar num político não porque todo mundo vai votar ou porque alguém te deu uma cesta básica ou porque alguém está falando que é bom. Você vai votar naquela pessoa porque realmente você acredita que ela te representa, né? Você vai lutar por uma causa não porque é um modismo, porque todo mundo luta e porque é a vibe do momento. Não, você vai lutar porque realmente aquilo, você se identifica com aquilo diz respeito ao seu pensamento, à sua formação, à sua história, né? Então, eu penso nisso, que essa chance que o jornalismo dá, libertar a sua mente de todo o pensamento que querem incultar mesmo, impor para você no dia a dia. Você ter condições de, por si só, fazer as coisas, pensar, adquirir, resolver do jeito que você acredita, de acordo com os seus princípios. E não ser o famoso papagaio de pirata, né? Fazer porque está todo mundo fazendo e ir atrás dessas coisas porque todo mundo está indo. Perfeito. Bom, você falou então, né, que duas das suas grandes paixões, né, a comunicação, a televisão e a educação, eu gostaria que você citasse então as suas referências nestes dois meios. Olha, eu não sou uma pessoa de poucas referências, porque eu acho que quanto mais a gente aglutina em termos de mistura, mais a gente se torna completo, inclusive na própria literatura. Eu não sou uma pessoa assim, viciada em um autor. Eu leio de tudo, inclusive até literatura infantil. Eu gosto muito de literatura infantil, né? E eu acho que até elas me completam. No campo do jornalismo, me interessa mais os jornalistas que são voltados à parte de humanização, que conseguem conversar com as pessoas sobre os assuntos mais diversos, né? Um exemplo, né? O próprio Renato Machado, que é um jornalista que não está mais na ativa, que é uma pessoa muito humana, que eu tive assim muito prazer em trabalhar, uma pessoa de horas e horas e horas de conversa, nunca acabava o papo. Só para tomar um vinho. Exatamente, e é uma pessoa assim, que não importa a informação, ele recebe, ele traduz de forma que qualquer pessoa entende. Ele faz exatamente a essência da prática profissional, né? E, brilhantemente, ele fez muito tempo isso na área econômica, mas não era só na área econômica, na área de cultura também, né? Ele trabalhou muito e atuou muito, né? Então, eu tô falando assim, um dos caras das antigas, né? Na área da educação, eu tô trazendo, assim, exemplos brasileiros, tá? Até por uma questão mesmo de patriotismo. Mas eu tenho referências internacionais também. Inclusive,
Já pesquisei, já li muito sobre alguns jornalistas norte-americanos que tiveram prática profissional, humanizadas, usando tecnologia em redações norte-americanas. Principalmente por causa dos meus estudos, que trabalhei com TV, internet, essas coisas, né? Mas no campo da educação, eu posso trazer como referência uma ideia de Paulo Freire, que é um dos maiores, né, educadores brasileiros, que conseguiu ver com esse olhar humano o quanto a educação pode ser libertária para as pessoas que sofrem, ao escrever textos como A Pedagogia do Oprimido e outras coisas mais. Então eu acho que ele é um cara que toda vez que eu leio, que eu retorno e que eu me lembro, eu sempre busco tirar alguma coisa. Então, se eu puder citar um nome de cada área, eu acho que esses dois nomes, assim, se fazem bastante presentes na minha vida. Perfeitíssimo. Num ambiente de um jornal, Thaisa, há um momento em que o jornal sobreviver, ele também precisa de publicidade, de patrocinadores, para que aqueles profissionais sejam remunerados e produzam o conteúdo que é veiculado. Quando o comercial e o editorial entram em choque, como explicar ao público um determinado conteúdo que foi ao ar? Quando você fala desse modelo de negócios, você está falando de um modelo de negócios que, inclusive, está falindo, né, Adriano? Inclusive na própria televisão. Só até para te dar um exemplo, para ficar até mais claro para as pessoas, durante o ano passado, salvo engano, houve um episódio em que o informe publicitário de um grupo de médicos foi anunciado em jornais como o Globo, Folha de São Paulo, falando de tratamento precoce. Os jornais, com toda frequência, falavam que não existia nenhum tipo de embasamento para que isso ocorresse. No entanto, por uma bagatela de algo em torno de R$200 mil, isso foi publicado nos jornais. E eu fiquei com esse questionamento para mim. Como que se lida com essa situação e explica-se para o público quando há esse choque, esse embate entre o que é o comercial e o que é o editorial? Adriano, eu não acho que o jornalista tem que explicar para o público o que é comercial e o que é jornalístico. O que eu acho é que um público bem formado, bem educado, crítico, que teve essa ideia de leitura crítica da mídia, ele por si só, ele consegue fazer essa separação. Eu não vejo problema num modelo de negócio que vende um produto para uma empresa se manter. Mas eu vejo muito, muito, muito problema quando o jornalista vai vender algo fingindo ser jornalismo. Não tem problema ele fazer merchandising, não vejo problema nenhum. Olha, agora é o seguinte, agora eu vou vender a panela X, agora eu vou vender o produto Y. Não quer dizer que ele possa misturar as duas coisas e chamar aquilo de jornalismo. Isso é danoso, isso é muito preocupante, né? E num cenário em que a gente tem um público mal formado, né, de repente ele pode achar e misturar as coisas. Eu trabalhei, inclusive, nesse modelo de negócio, na própria televisão durante 10 anos, mas trabalhei impresso também, jornais grandes, né, em que esse modelo de negócio sempre imperou, né, que era vendido anúncio publicitário para manutenção da empresa, inclusive pagava o meu salário. Mas eu posso testemunhar para vocês que eu não sofri essa interferência comercial. Não sofri. Não houve necessidade em nenhum momento de eu ceder a isso. Não quer dizer que não exista prática jornalística que não ceda, mas isso faz parte de toda e qualquer profissão. Eu costumo dizer, tem dentista que vende pasta de dente, não é? Tem médico que atende diferente no consultório e no posto de saúde. Tem professor que vai para a sala de aula sem conteúdo ou sem dominar o conteúdo. Então, assim, profissionais e profissionais existem em qualquer área. Não é só no jornalismo. O problema é a gente achar que para o jornalismo sobreviver, ele precisa, de certa forma, ceder a isso. Não é verdade, é justamente o contrário. A ferramenta é justamente o contrário. Quanto mais credibilidade você tem, quanto mais audiência, melhor vai vender o seu produto, vai ter mais recursos e você vai ser melhor remunerado. Agora, se você falta com a verdade para
tentar defender o seu patrocinador, o buraco vai ser sempre muito mais embaixo. Porque daí as pessoas vão passar, né? Se eu fingir que aquilo é jornalismo, as pessoas vão passar a se desconectar de mim. Porque, peraí, ela não tá mostrando a notícia, ela tá vendendo um produto. A pessoa percebeu, eu não quero comprar o produto, então eu não assisto mais você, eu não ouço mais você, eu não leio mais você. E aí sua audiência cai, e aí prejuízo na certa. Então, as maiores empresas já perceberam isso, como exemplo que você deu, né, de grandes empresas, nesse caso da pandemia e do grupo de médicos, né, e os próprios veículos fazendo uma oposição contra isso. E eles sobreviveram, né? Eu acho que o próprio embate foi interessante para o público nesse sentido. Né? Sem dúvida. E Thaisa, eu gosto de reforçar essa questão das fake news, você já até citou, mas eu acho que é importante a gente falar, principalmente com uma mestra como você, com uma jornalista que já trabalhou muito tempo em televisão, e a gente sabe que isso é muito frequente, principalmente em TV, é que a gente nunca viveu uma era de tantas fake news, de tantas notícias falsas, como a gente está vivendo, principalmente na pandemia, né? Qual que é o futuro de tudo isso, na sua opinião? Onde a gente vai parar? Porque eu imagino, eu inclusive comentei no último programa que o fato está se tornando cada vez mais subjetivo. É uma coisa impressionante. A sua análise de tudo isso? Olha, Vinícius, eu acho que o caminho é formação. Por isso que nos últimos anos, logo após o meu doutorado, eu tenho me debruçado muito com a questão de formação. Formação de professores, sobretudo, porque eu acho que um estudante não vai ser bem formado para ter uma leitura crítica da mídia se o professor não for. Porque, né, a família já não teve essa formação, então ela não vai ter essa base para passar para os estudantes. Então, acho que a escola é um local legítimo para fazer essa formação crítica da mídia, né? E essa formação crítica da mídia vai promover, ela possibilita que essa pessoa tenha um certo tipo de criticidade, reflexão, que ela por si só consegue rebater a isso que chega. Então, assim, sob o meu ponto de vista, uma mudança do cenário só seria possível com essa formação crítica das pessoas. E isso perpassa pelo ambiente escolar. Por isso que nos últimos anos eu tenho me dedicado tanto a isso, escrevi um livro sobre isso, né? Nos cursos que eu tenho falado, inclusive a semana que vem, com a volta às aulas, terei um momento com os professores sobre isso. Vou tratar, inclusive, dessa questão. Justamente nesse sentido. Eu acredito piamente que essa formação crítica das pessoas é a chance de combater esse tipo de cenário. No entanto, eu sou um pouco positiva mesmo. Eu não consigo ver algo mais devastador do que está acontecendo hoje. Sim. Mas o que acontece, né? Basta a pessoa dar um clique que ela pode acabar com a vida de uma pessoa, que ela pode destruir mesmo um contexto. Qualquer coisa é muito danoso. É muito fácil hoje, né? Você acabar com uma história, com uma vida, com um contexto, com um grupo, com uma comunidade. Então, eu não consigo ver nada mais devastador do que está acontecendo hoje. Quando eu vejo no dia a dia mesmo, no meu dia a dia. Então, eu não espero o pior, Vinícius, porque senão eu não consigo viver. Eu espero o melhor. Então, eu penso, eu atribuo aí ao meu pensamento uma possibilidade de mudança e não de piora, porque realmente eu não sei o que pode ser pior do que esse contexto super danoso para as pessoas de fake news. E né? qual futuro você vê para o jornalismo de TV, Thaisa? Falando do formato. Eu acho que principalmente essa ideia de junção com as plataformas de stream, essa ideia de cada vez mais ao vivo, num contexto mesmo muito mais online do que offline, e principalmente essa autonomia de dar para o telespectador essa chance dele escolher o que ele quer assistir, na hora que ele quiser assistir, como ele quer assistir, os assuntos, e não ser algo mais imposto, engessado, né? Então,
O telejornalismo vai produzindo conteúdo e o sujeito vai acessando esse conteúdo a hora que ele quiser, o tempo que ele tiver disponível, na ordem que ele quiser. É o que a gente chama de mosaico despedaçado, né? Tá tudo lá disponível, né? Um bom material. E aí a pessoa teria essa autonomia para se sujeitar, para buscar. E não mais você ter que aguardar às 7 horas, às 8 horas, às 8, entendeu? Para ter acesso primeiro a essa informação, depois aquela e depois aquela. Não, eu quero saber qual é o posto de saúde do meu bairro que vai dar a minha vacina. Então vou lá e busco essa informação, né? E que é basicamente, né, o que o jornalismo online já vem fazendo há muito tempo, mas que a televisão pode fazer isso também. Muita prestação de serviço, mas com mais autonomia para o seu telespectador. Thaisa, há mais de 20 anos sendo jornalista, há mais de 20 anos sendo professora, o que você aprendeu sobre preparar novos jornalistas? Primeiro, que a formação jornalística é algo que tem que passar pelo empirismo, né? Significa o quê? Que não dá só para a gente falar sobre o jornalismo. A gente tem que acompanhar esses futuros jornalistas nessa prática profissional. Então é uma ideia mesmo de tutoria, uma ideia de deixar ele experimentar, de deixar ele vivenciar e discutindo isso com ele para o crescimento e porque a experiência dele vai se acumulando ao longo do período. Isso foi um pouco da minha própria prática profissional. Foi assim mesmo que eu me tornei uma jornalista com mais segurança. Quando eu tive pessoas ao meu lado, né, no início da minha carreira profissional, me acompanhando, me dando toques, me orientando, discutindo as experiências. Pessoas que eu pudesse contar, né, com mais experiência do que eu, para que me ajudassem na minha formação. Então, eu penso isso, que o futuro jornalista é alguém que precisa ser acompanhado no começo mesmo, né? Ele precisa ser tutoriado, ele precisa ser orientado, porque você não dorme e acorda jornalista. Mesmo se você dormir 4 anos e pegar o diploma, não. Sim. Para você se tornar um jornalista, o processo é longo e você precisa vivenciar essas experiências. Então, precisa ter muita prática, né? Só que não é a prática pela prática, é a prática reflexiva, que é o que a gente chama. É produzir, discutir, pensar, né? E tentar fazer aquele material que você produziu se tornar melhor. E aí você vai crescendo profissionalmente, né? Perfeito. E Thaisa, como pergunta final do nosso podcast, da nossa conversa, que foi muito boa, o que você... é o famoso eu nunca, né? O que você jamais, o que você nunca faria no meio da sua profissão? Eu acho que conscientemente praticaria injustiça, né? Eu acho que isso me incomoda bastante. Acusações, falas, afirmações, falta de apuração e fazer alguma coisa que pudesse promover uma injustiça contra alguém, contra uma instituição, contra uma comunidade, contra uma pessoa, né? Eu acho que é algo assim que eu me preocupo muito, não ser injusta com as pessoas. Falar sobre as coisas, contar histórias, mas sem ser injusta, né? Buscando esses valores mesmo, ético-profissionais, para uma promoção da justiça, que eu acho que isso que traz a liberdade do pensamento humano. Senhoras e senhores, estivemos então com Thaisa Bacco. Agradecemos muito, Thaisa, pela sua participação aqui no Time Hack Podcast. Eu que agradeço, foi um papo muito gostoso, muito interessante. Vocês sabem, né? Para falar de jornalismo é só me convidar mesmo, que é a minha paixão, eu gosto muito. Obrigada pela oportunidade de estar com vocês aqui hoje. Você foi muito generosa e tenho certeza que muita gente vai curtir e vai valorizar muito essa conversa. Legal, muito legal. Estou à disposição para todas as vezes que quiserem conversar sobre o assunto. Maravilha. Obrigado também a Vinícius Coimbra. Muito obrigado, Adriano. Foi um prazer fazer mais um programa contigo. Muito obrigado, Thaisa, pelo papo. Tenho certeza que muita gente vai ouvir, muita gente gostou. Foi um aprendizado, né? Impressionante. Ao nosso operador de áudio, Ricardo Veiga, os nossos agradecimentos também. E a você que nos
ouviu, nos escutou, nos visualizou até agora. Estamos nas plataformas de streaming, né? Estamos no YouTube, estamos no Spotify. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, também no Time Hack Podcast. Siga a Thaisa também nas redes sociais dela. A gente vai deixar tudo isso na descrição para vocês. Até o próximo Time Hack Podcast. Tchau, tchau.